Um cara sozinho ganhando ali um salário mínimo, R$ 1.500, hoje ele vive melhor do que um pai de família que ganha 5.000. Não tô exagerando, eu não tô falando besteira, eu não tô falando isso pra polemizar nem nada. Eu tô falando a realidade dos fatos. Que imagina você ter que sustentar uma família inteira. Vamos supor ali, vamos botar na média ali, você tem 2 filhos, a sua esposa, uma renda ali de R$ 5.000. Além de tudo aquilo que você precisa gastar para manter você e a sua família, tem várias outras variantes que é o tipo de pessoa que está com você. Por exemplo, se a sua mulher ela é uma pessoa que gasta muito, se ela também trabalha ou se ela não trabalha, se você vai colocar seus filhos em escola pública ou particular, se você vai ter algum filho que necessita de alguma como que eu quero dizer, alguma necessidade especial, talvez, sei lá, um professor particular, ele precisa fazer algum tratamento, porque isso é realidade. Isso pode acontecer e a gente não escolhe de uma criança nascer com alguma. Ela precisar de um tratamento caro, por exemplo. Então, tem muitas variantes. Quando você é um pai de família e você precisa manter tudo em ordem, certo? Quando você tá sozinho, não. Quando você tá sozinho, você se vira fácil com o que você tem. Você não precisa ficar saindo para jantar. Você não tem uma mulher que fica te pedindo, te falando, chamando para você ir comentar o lugar, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E cara, é uma paz. Não tem como negar que a solitude ela é uma paz instantânea e uma paz permanente. Permanente. Ela é como ela é o maior ponto de liberdade que um homem ele pode ter. Essa é real. Não tô dizendo isso pra você se separar de jeito nenhum. Não é, quando eu falo essas coisas, não é pra deixar triste um homem que tá casado. Porque tem gente que é casada também muito bem resolvida. Ótimo, excelente que seja. Aliás, o ideal seria que toda pessoa casada ela fosse resolvida com isso. Mas a realidade é que não é. É difícil, é muito complicado. Ainda mais quando você é pobre e você não tem dinheiro. Quando a pessoa tem dinheiro, não todos os problemas, mas 90% dos problemas estão resolvidos. Porque é o maior conflito interno dentro de um relacionamento, de uma família, é a falta do dinheiro. Isso é inegável. Isso é inegociável quando você está na situação de ter uma família e precisar cuidar dela. Ou você tem, ou você tem. Entende? Ou você tem dinheiro, ou... Sabe, imagina, você tá lá, casado, como eu falei. Casado, você tem 2 filhos, tem uma despesa alta. Eu vou colocar ali por baixo 5.000, que ninguém vive bem. Uma família inteira vamos colocar ali 4 membros, 5.000 ela não vive, ela sobrevive. Ela sobrevive. Aí pensa na variante de que você perde o seu emprego. Então a sua renda de 5.000 ela foi para zero. Zero. Imagina a sua cabeça.
Imagina. Imagina como fica a cabeça de um homem assim. Nessa situação. Num dia tem condições de prover o que a família precisa e no outro tá sem nada. Sem nada. E aí a primeira coisa que acontece é o casamento acabar. É o casamento ir pro espaço. Ir pro espaço mesmo. E é até entendível que isso aconteça. Porque ninguém tem que ficar suportando um outro como um peso numa relação. E se o homem ele não prover, se ele não assumir a bronca de no mínimo dar ali o teto, pagar água, energia, internet, compra do mês, o básico ali, o básico. Eu não tô falando de viagem, não tô falando de roupa boa, de sapato bom, de cada um ter o seu lazer em alto nível, não. Eu tô falando de coisa básica. Se não der pro cara fazer nem isso, acabou, fim da linha. Já era, game over pro cara, entendeu? Qualquer homem, para qualquer homem casado nessa situação, não tem o que negociar nisso. Já era. Então, é aquela história assim, é um homem bem sucedido, ele pode simplesmente conhecer uma mulher e ela não ter nada, ela tá lá embaixo, ele tá lá em cima, ele tem uma carreira bem sucedida, ele ganhar muito bem, ganhar muito dinheiro, ele vai tirar ela de baixo e erguer ela. Na maioria das vezes vai acontecer isso. O homem ele tem essa disposição. Agora você já viu o contrário acontecer? Você já viu uma mulher bem sucedida, que ganha muito dinheiro, que, sabe, mora em um condomínio, tem uma classe ali de amigos onde ela só convive com médicos, com advogados, com dentistas, com empresários, com pessoas de ramos de alto nível mesmo, assim. E essa mulher conhece um cara, um atendente do McDonald's, um frentista de posto, e ela tira ele dessa vida e faz ele crescer? Não existe. Vamos ser sinceros, isso não existe. Isso não existe. Eu não tô falando isso nem pelo julgamento de certo ou errado, se é certo ou errado. Tô constatando ali um fato, o fato das coisas. E é assim que acontece. O homem bem-sucedido, ele consegue elevar uma mulher e fazer ela bem-sucedida também. O contrário não vai acontecer de forma alguma. E se o homem ele perder esse poder dele, acabou. Fim da linha para ele. E ele vai ter que precisar recomeçar a vida ali depois de uma separação, que muito provavelmente vai acontecer e que vai deixar marcas, muitas marcas, e aí que ele provavelmente não vai querer passar por isso de novo, Então, se você tá aí, você ganha pouco, às vezes nem ganha nada, você já fez essa comparação? Você já parou para pensar nisso? Nessa frase que eu disse aqui no começo, um homem com R$ 1.500 sozinho, ele ainda consegue sobreviver. Um homem com R$ 5.000 mensais e uma família, ele vai passar mais aperto. Com certeza vai. E ele, sim, os motivos para ele gastar vão ser vários. Vai aparecer o tempo todo. E vai acumulando, e vai vindo conta. E chega janeiro, o cara fica doido, tem que pagar IPTU, IPVA, material escolar,
Chega em fevereiro, acumulou, ele vai ver, ele acumulou contas de meses. Ele tava pensando em gastar X, acabou gastando 2x. Enquanto que sozinho ele vai se virando. Ele consegue cortar gastos enquanto ele está se mantendo sozinho. Numa família, quando o cara tem uma família para cuidar, não tem onde ele cortar gastos. Não tem onde. Não tem onde. Como que você vai cortar do básico? Como que você vai cortar gastos se você já vive no básico? Entende? Então, antes de meter a cara na construção de uma família, isso é a primeira coisa que o cara tem que pensar, tem que se ligar para não se meter numa enrascada, né?